Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, minha gente? Vocês estão bem? Que surpresa, né? Outro vídeo durante essa semana. Você já viu o anterior? Se você não viu, vai lá dar uma olhada, hein? Que tá bem legal. Então, como eu falei com vocês lá no Instagram, esse mês a gente vai ter 2 vídeos por semana, né? E vamos, esse mês, abordar alguns temas bem legais para serem tratados, para até mesmo nos ajudar, né? Eu ajudo vocês, se vocês me ajudam, então aproveita e curte logo, se inscreve se você não é inscrito, tá? Me ajuda. Nós vamos tratar de alguns assuntos aqui, e esse quadro se chama Papo com Euta Kelly. Então, já se prepara, já pega o seu café, o meu já tá aqui. Pega o chá se você não gosta de café, ou até mesmo suco se você não gosta de nenhum dos dois. E enquanto você se prepara pra gente começar a bater um papo legal aqui, eu vou rodar a vinheta, tá bom? Então, roda a vinheta! Então, gente, o tema de hoje que eu separei pra gente estar conversando um pouco é sobre a ansiedade. Gente, a ansiedade nada mais é que uma reação que nós temos, que muitas pessoas experimentam diante de inúmeras situações. Por exemplo, fico muito ansiosa quando estou escalada no louvor para cantar. Eu fico muito ansiosa, fico nervosa, já fico pensando no que pode acontecer. No que não pode acontecer também. Outras pessoas ficam ansiosas para apresentar um trabalho ou para fazer uma entrevista de emprego, várias coisas. Porém, existem pessoas que desenvolvem reações mais intensas, que podem causar até mesmo problemas físicos e psicológicos também. Então, o tema que a gente está tratando hoje não é apenas um tema meio besta, sabe? Porque muitas pessoas têm isso como um problema sério e precisam de acompanhamento psiquiátrico. Se você é uma dessas pessoas que tem algumas crises de ansiedade, não esqueça de procurar um profissional da área, certo? Também é muito importante. É para isso que eles estudam também, tá? Mas o que eu queria conversar com vocês? A ansiedade nada mais é que uma reação normal que todo ser humano tem, mediante a várias situações, mediante a várias preocupações, né? E a preocupação é o que, Thalita? A preocupação nada mais é do que você ter um medo de algo. Como assim? Eu não tenho medo de nada. Você pode ter medo de não conseguir um emprego e ficar sem colocar comida dentro de casa. Você pode ter medo de que você tenha planejado todo o seu ano, como muitas pessoas fizeram esse ano. Planejar todo o seu ano e tudo dar errado. Ou ser tudo contrário ao que se planejou. Então você acaba tendo uma certa preocupação, uma certa ansiedade para que aquilo aconteça. E muitas vezes você pode afetar o seu bem-estar, suas emoções. E é assim, sabe, gente? Vou dar até o exemplo de uma amiga minha, que quando ela estava preocupada ou ansiosa com alguma coisa, ela urinava muito, mesmo sem beber água. Ela ia muitas vezes ao banheiro. As mãos dela suavam bastante. Ela não conseguia organizar os pensamentos dela, né? E eu também não era diferente, tá? Quando eu tava muito ansiosa, quando eu tinha uma ansiedade muito forte, eu não conseguia organizar meus pensamentos. Eu chorava muito, eu suava frio, eu não conseguia me concentrar em uma tarefa só. Eu começava a fazer uma tarefa, aí eu ia fazer várias outras coisas, mas não terminava nenhuma delas. Porque eu andava muito ansiosa, eu era muito ansiosa, muito preocupada com tudo que poderia acontecer e com tudo que não poderia acontecer. Se no outro dia tinha um compromisso, eu ficava pensando em todas as formas que aquilo poderia acontecer. E eu ficava muito preocupada, eu ficava pensando no que ia acontecer no outro dia, sendo que eu não tinha nem terminado o dia anterior. Ou então eu ficava muito preocupada com alguma coisa da outra semana, ou com alguma coisa do outro mês, sabe?
eu era muito ansiosa e eu ficava muito nervosa. Minhas unhas nem se fala. Minhas unhas são pequenas desde que eu me tenho por gente. Desde pequena que eu roo unha. Mas isso já se tornou um hábito pra mim. Às vezes eu nem tô nervosa, tô de boa assistindo alguma coisa, tô com a mão na boca roendo unha. Não porque tô nervosa, mas porque pra mim já é natural. É uma coisa que eu preciso parar. E eu queria deixar um versículo pra vocês, que tá lá em Mateus 6, o versículo 34, que fala assim: Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu não conseguia entender isso, que bastava eu viver aquele dia, porque no outro dia já viria uma outra preocupação, no outro dia eu não precisava estar ansiosa pelo que ainda iria acontecer semana que vem. Isso não é necessário. E quando eu comecei a entender isso, quando Jesus começou a abrir meus olhos e me mostrar que eu não precisava viver aquilo, que eu não precisava estar afetando a minha saúde, que eu não precisava estar me afastando muitas vezes dele, porque muitas vezes quando a gente anda muito ansioso, o que é que acontece? A gente quer resolver tudo com as nossas próprias mãos, coisas que nem a gente pode resolver, sabe? E eu muitas vezes esquecia dos planos de Deus na minha vida, eu ficava relutante ao que Deus poderia fazer, porque eu achava que aquilo eu ia fazer, eu ia resolver, sabe? Quando não é assim. Lá em Lucas 12, que eu também vou ler pra vocês. Lucas 12, o versículo 29, fala assim: Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber. E não fiquem preocupados com isso. Portanto, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que você precisa comer, que você precisa beber, que você precisa vestir. Ele veste até os lírios do campo melhor do que as vestes que Salomão tinha. E por que que ele não vai vestir você? E por que que ele não vai lhe alimentar se ele alimenta os pássaros? Versículo 31. Busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando eu entendi que eu precisava primeiro, antes de tudo, antes de todas as minhas preocupações, antes de todos os meus anseios, eu precisava buscar a Deus. Em primeiro lugar, todas essas coisas foram me acrescentadas. Nada me faltou. Deus nunca deixou me faltar nada quando eu entendi que Ele cuida de mim. Lá em Filipenses 4, o versículo 6 e 7 fala assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que nós precisamos é saber que nós precisamos entregar tudo a Jesus. Todos os nossos anseios e preocupações, porque Ele cuidará de nós. Nós precisamos suplicar, nós precisamos orar, nós precisamos olhar para Cristo em primeiro lugar e entender que Ele pode fazer. Quando eu comecei a entender isso, quando eu vi que, caramba, Deus cuida de mim mesmo, Jesus está comigo, Ele nunca me abandona, foi quando eu entendi o que 1 Pedro 5:7 falava. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ele cuida de você. E quando eu entendi que ele cuidava de mim, todas as minhas ansiedades eu deixei de lado. Entreguei a ele. E deixei que ele cuidasse de mim. A palavra é clara quando fala que ele cuida de nós. A palavra de Deus não mente. E quando eu entreguei as minhas ansiedades a ele, tudo na minha vida mudou. Tudo se tornou bem mais leve. Então, se você conhece alguém que é assim, que é muito ansioso, que é muito preocupado, manda esse vídeo para ele. Abençoa a vida de alguém, assim como você está me ouvindo e está sendo abençoado nesse momento. Abençoa a vida de alguém para que ele entenda que ele só precisa entregar todos os seus anseios a Deus, que o mais ele fará. Não precisa andar preocupado com o dia da manhã, basta seu dia, o seu próprio mal. Não precisa você ficar preocupado com o que vai comer ou vestir. Ele vai prover e ele vai cuidar. Isso não significa que você não precise correr atrás. Sim, você precisa correr atrás, mas não deixe que as preocupações sejam maiores do que o Deus que cuida de você. Não deixe que as ansiedades se tornem maiores do que o Deus que cuida de vocês, que cuida de nós. Ele fala que
que cuida de nós. Então, aceite que Ele cuida de você. Ele é um bom pai, e um bom pai cuida de seus filhos. E você precisa apenas entregar essa chave nas mãos dele. Falar, entregar a ele e dizer: Jesus, toma conta das minhas ansiedades. Eu não quero mais ser assim. Eu quero confiar em ti. Eu quero ser cuidado por ti. E ele vai cuidar de você. Você só precisa entender que ele quer cuidar de você. E você só precisa deixar também ser cuidado por ele. Porque muitas vezes a gente entende, mas não deixa com que Deus cuide de nós. Então, que Deus possa abençoar você, seu coração possa estar aberto a entender e ouvir essa palavra e receber também. Não deixe que a ansiedade mude quem você é, nem altere o que você é em Deus também. Mas seja sempre, sempre confiante em Deus. Entregue tudo a Ele e o mais Ele fará. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa continuar confiando e experimentando das melhores coisas que Deus pode fazer na sua vida. Deus abençoe vocês. É isso. Curte, comenta, compartilha. Comenta também com as suas ansiedades. Eu vou gostar de ler. Também vou gostar de ajudar mais vocês, se for necessário, né? Se vocês quiserem. E eu espero que Deus tenha falado com vocês. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E... quer café?